quais eram e são os interesses da Rússia na região. O que os russos e Assad queriam era reconstrução económica e investimento estratégico, e isso tinha um custo de 2 bilhões para a Rússia por ano. Acordos de gás, petróleo e outros. A Síria constituía um elemento-chave na geopolítica do gás. A Assad adquiria uma fonte de receita adicional para apoiar a estabilidade do regime, trocando favores políticos entre oligarcas de grandes empresas e líderes políticos. O grupo Wagner entra na Síria em 2015 para proteger os campos de petróleo e as minas de fosfato para o regime sírio. Outro interesse era combater o neo-islamismo takfirista, ou por outras palavras, o radicalismo oriundo da escola de pensamento da Irmandade Muçulmana, por duas razões. O aumento desse radicalismo poderia colocar em causa qualquer aliança russa com os países muçulmanos que estão no centro geoestratégico, afetando as repúblicas muçulmanas do Cáucaso e do Volga. E, segundo, a perspectiva de um grande contingente de terroristas treinados retornar à Rússia era uma ameaça existencial à segurança interna do país. O seu envolvimento na Síria também incidiu na reconstrução da religião ortodoxa, uma chave unificadora em casa e aderência central do poder de Putin. Também criar novas regras do jogo em todo o Médio Oriente também faz parte de um dos interesses da Rússia, afetar a capacidade dos Estados Unidos e de Israel em operar livremente. A criação de um centro de inteligência entre Irão, Iraque, Rússia e Síria ajudou a impulsionar as capacidades operacionais desses grupos e captar os interesses dos Estados Unidos no leste da Síria com maior frequência e precisão. Dando um caso em concreto, a Rússia chegou a interromper o tráfego aéreo comercial de Israel. A Rússia estabeleceu vários postos militares na Síria e bases militares estratégicas para aplicar a sua capacidade, usando a Síria como campo de testes. Por exemplo, quando a Rússia atacou alvos rebeldes sírios do Mar Cáspio, usou mísseis de cruzeiro de ataque terrestre lançados por submarinos e navios de superfície. As bases militares ajudam a consolidar e dar apoio a tais e diversas operações. Exemplo disso, a base naval no porto sírio de Tartus, ela serviria para a reparação de navios. Isto evitava que a marinha russa enviasse os navios para instalações navais no Mar Negro para manutenção. O acordo que existia também entre a Rússia e a Síria permitia a utilidade da base por 49 anos. O acordo também permitia que a Rússia mantivesse navios de guerra, incluindo de energia nuclear, em Tartus. Quanto à base aérea em Latáquia, permitia à Rússia projetar presença estratégica no Mediterrâneo e era caminho para o Irão fornecer petróleo ao novo regime. Para além disso, as bases sírias têm sido fundamentais para facilitar o fluxo de recursos extraídos do Mali, Burkina Faso, República Centro-Africana, de volta para a Rússia. Uma interrupção nessa linha logística não só prejudicaria os ganhos económicos da Rússia, mas também a sua capacidade de sustentar operações em África. A Rússia também enviou unidades S-300 antimísseis da Síria para um porto russo perto da Crimeia, ou seja, estas bases também servem apoio logístico não só em África, mas também de apoio ao conflito com a Ucrânia. O que significa que a partir dessas bases a Rússia pode projetar poder para os Balcãs e mais a oeste ao longo do Mediterrâneo. Concluindo, a queda de Assad teve relevância também para a Ucrânia. Sim, a Rússia pode e está a explorar alternativas na Líbia ou no Sudão para compensar as suas potenciais perdas. Tudo indica que está a mover ativos militares da Síria para a Líbia, inclusive isto já mostrou uma grande preocupação para o Ministro da Defesa italiano. Já expressou a sua preocupação quanto à segurança no Mediterrâneo, principalmente, mas já em 2023 a Rússia teria tentado aceder aos portos de Bengázi e Tobruk. Mas só em 2024 é que a Rússia usou Tobruk para operações navais para transferir
para transferir soldados e veículos militares na Líbia. Durante essas operações, a Rússia também discutiu com as autoridades da Líbia, sob o controle de Haftar, a expansão do general Haftar, a expansão das bases militares russas já operacionais na Líbia e o possível uso futuro do porto de Tobruk como ponto de apoio logístico. No mesmo período, uma delegação da Líbia também visitou a Rússia para definir a cooperação económica e militar. No entanto, essas opções poderão estar longe de ser ideais, devido à falta de acordos formais com esses países e também à infraestrutura ser inadequada. A instabilidade causada pela guerra civil no Sudão torna a Líbia a alternativa mais viável. Ainda assim, os custos logísticos e a dependência do general Haftar representam desafios significativos. Estabelecer uma base naval russa na Líbia seria um alerta para os Estados Unidos e para a Europa. Explorar esta alternativa na Líbia não significa que a Rússia sairá da Síria. E digo isto porque parece que a Rússia não vai sair. As autoridades russas têm afirmado que nenhuma decisão final foi tomada sobre a base em Latáquia e Tartus, apesar dos relatos de que eles poderiam estar prestes a serem forçados a sair da Síria. O novo governo de transição da Síria também mostra querer manter a Rússia na Síria. O porta-voz pediu à Rússia que reconsiderasse a sua presença no país. Ele disse: não queremos que a Rússia saia da Síria de uma forma que prejudique o seu relacionamento com o país. E ainda acrescentou: todas as armas da Síria são de origem russa e muitas usinas de energia são administradas pelos especialistas russos. Ao mesmo tempo que destaca os profundos interesses estratégicos do que ele descreveu como o segundo país mais poderoso do mundo. Estas declarações são relevantes na medida que, a meu ver, a Síria ficou sem capacidade de defesa e vai querer, obviamente, construí-las de novo. E dificilmente vejo os Estados Unidos a fazê-lo e a apoiar, neste sentido, por razões óbvias. O novo governo sírio terá a Rússia e certamente a Turquia para facultar esse armamento. O Irão não se dão, o Irão saiu da Síria, a China, com a situação dos iogures, certamente que não, a Turquia sim, mas não só, precisam da Rússia, e o discurso fortalece essa premissa. O novo governo sírio ainda pode solicitar o apoio russo para contrabalançar a presença de outros países dentro do país. Deixem nos comentários e não se esqueçam de subscrever e partilhem este vídeo